Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar organizado pelo OpenCAD. Desta vez aqui com um tema, referente ao MATLAB Grader. Muitos não conhecem esse recurso, essa ferramenta. E hoje nós vamos procurar aqui abordar um pouco, esse recurso, essa ferramenta. Ele é um ambiente totalmente desenvolvido dentro de um navegador, de web. É uma ferramenta que muitos professores utilizam, tá, para estar gerando tarefas para os alunos no MATLAB e depois fazer, a correção. Aliás, quem faz, acho que o grande detalhe aqui, quem faz a correção dessas tarefas de programação é o próprio MATLAB. Então, vamos abordar aqui um pouquinho, para ver como funciona esse ambiente, vamos detalhar aqui um pouquinho como nós criamos tarefas, como a gente pode organizar as tarefas dentro do MATLAB Grader, como nós conseguimos compartilhar essas tarefas com os alunos. Então, fique aqui nesse webinar de hoje, nos prestigiem para ter mais informações de como funciona o MATLAB Grader. Vamos avançar aqui um pouquinho. Aqui, de forma bem resumida, o que seria o MATLAB Grader? Primeiro, um ambiente em web, como eu já disse, que ele faz a correção automática de tarefas de programação que o professor elabora para seus alunos. Tá? Ele gera todo o feedback já automático e ele tem a possibilidade de ser integrado em ambientes de aprendizado, como, por exemplo, o Moodle. O Moodle é muito utilizado pelas universidades, então, se o professor quiser integrar esse ambiente dentro do Moodle, ele consegue. Tá? Então, vamos dizer assim, estas são os grandes recursos do MATLAB Grader. Tá? Eu vou procurar aqui mostrar nesse webinar de forma mais prática. Eu não coloquei muito slide, tá? Acho que até por ele ser um ambiente, então nada melhor do que nós mostrarmos na prática, como funciona este ambiente que eu vou compartilhar aqui com vocês. Tá? E aí vamos desde o início, a primeira pergunta, como nós fazemos para acessar o Grader? Primeiramente, ele está disponível em licenças do MATLAB, tá? CWL. As licenças CWL têm esse recurso do MATLAB Grader. Também eu tenho em outras licenças acadêmicas, porém, se for licença acadêmica, eu tenho que estar com prazo de manutenção da licença em dia para poder acessar o Grader, ok? Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui as duas formas de acesso, tá? Para quem tem, eu vou utilizar aqui como exemplo o portal da PUC, que é a universidade onde eu me formei. Então, para quem tem a licença CWL, eu consigo acessar no portal essa ferramenta, tá? Que está o portal da PUC. Eu consigo acessar nesta aba aqui, neste botão, ver todos os recursos de ensino, tá? Porém, tem uma outra forma também de acessar o Grader. Assim que eu clico aqui, aliás, ele já direciona, eu verei uma série de recursos, deixa eu mostrar aqui para vocês, de ensino. Dentre eles, aqui embaixo, o MATLAB Grader, ok? O segundo modo de acessar é simplesmente abrindo aqui o site da Mathworks, mathworks.com. Para facilitar aqui o nosso acesso, vamos colocar aqui já no campo de busca, MATLAB Grader. E aí, através desse botão aqui, Get Start for Free, eu já consigo fazer o acesso ao MATLAB Grader. Como eu já estou logado aqui, pessoal, então eu não vou conseguir mostrar para vocês a tela seguinte a essa, tá? Mas nada mais é do que a tela para eu colocar senha e login Mathworks, tá? Então, quem tem a licença, já tem o login da Mathworks, já tem a senha da Mathworks, é só colocar no portal ou no site da Mathworks o login e a senha, ok? Fez isso, a tela que vocês verão é esta daqui.
tá? Essa é a tela inicial do MATLAB Grader, tem alguns recursos aqui em cima, né? Como, por exemplo, os cursos e os conteúdos. Os cursos são aqueles que eu elaboro e repasso aos alunos. No caso aqui, eu tenho os atuais e os cursos passados. Por que passados? Porque um detalhe muito interessante é que cada curso que o professor for desenvolver aqui, ele tem uma data, se eu quiser, né, se o usuário quiser, ele consegue colocar uma data para expirar. Então, aqui nesse caso, eu criei, por exemplo, um curso de matemática que vai de 21 de agosto até 29 de dezembro deste ano. Tá? Logicamente, quando chegar no dia 30 de dezembro, óbvio, ele vai se tornar um curso passado e ele vai estar aqui nesta aba. Aqui, tá? Como ele ainda está em vigor, ele está em vigência, então ele aparece aqui em current, né, os cursos atuais, ok? Outro ponto interessante é que eu consigo organizar as tarefas em forma de conteúdos. Então, aqui, por exemplo, eu fiz uma biblioteca, deixa eu mostrar aqui para vocês, com alguns exercícios dentro da área de matemática e com tópicos específicos, por exemplo, álgebra linear, trigonometria, equações diferenciais. Tá? Então, se eu quiser, por exemplo, no futuro, desenvolver um curso diferente desse aqui, né, que eu estou no atual. Vamos soltar aqui para vocês verem. Diferente deste curso, matemática, vou colocar outro nome, matemática ano 2, parte 2, e quiser colocar conteúdos já feitos, né, que estejam na minha biblioteca, eu consigo inserir também. Tá? Então, aqui, resumindo, eu criei duas situações. A primeira, o curso de matemática com exercícios, tá? E também eu já montei uma biblioteca de matemática para eu poder reutilizar os meus exercícios de matemática. Tá? Então, toda vez que eu for montar um curso de matemática, se eu quiser, eu posso selecionar já conteúdos da biblioteca matemática. Então, estou falando de duas situações aqui diferentes, né? O curso de matemática e a biblioteca de matemática, tá? Então, aqui, deixa eu abrir aqui primeiro, eu vou fazer desde o zero um exercício, tá? Aqui ele já está como matemática, vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse curso e vamos começar aqui do zero, tá? Então, deletar, eu vou aqui em ações, delete, tá? Olha só. Ah, então zerou aqui o curso, né? Só estou com o conteúdo de matemática, então vamos montar agora o curso. Então, acionar curso. Primeira coisa que ele me pede é colocar um título, tá? Eu vou colocar aqui matemática, ok? Segundo item, o horário, o período de início e término do curso, se eu quiser colocar, tá? O horário, logicamente, né, vai ser, vamos colocar aqui o fuso horário de Brasília, vou achar aqui, tá aqui, ó, Brasília, tá? E a vigência do curso, vamos colocar de hoje, dia 23/8, até, vou colocar um mês de vigência desse curso, tá? 23/9, perfeito? Então, por isso que eu preenchi o horário aqui, né? Que ele tem que, vamos dizer assim, computar esse período, né, de agosto até setembro. Logicamente, tem que colocar aqui o horário para ele computar, né? Terceiro item que eu consigo preencher aqui quando eu monto um curso, tá? Colocar os produtos além do MATLAB, ou seja, as toolbox. No caso aqui, matemática, eu uso bastante a Symbolic Math, né? A ferramenta para a gente trabalhar com matemática simbólica. Logicamente, vamos achar aqui, Symbolic Math. Aqui, ó, Symbolic Math Toolbox. Tá? Leandro, posso colocar mais ferramentas, né? Já que você está em matemática, podia colocar, por exemplo, as estatísticas.
Eu posso colocar, por exemplo, a curve fitting, né, que está lá relacionada à área de matemática, ajuste de gráfico, ajuste de curva. Posso. Tá? Se eu quiser adicionar, mesma coisa. Eu clico aqui e vou adicionando quantas ferramentas eu quiser. Logicamente, eu tenho que me atentar às dependências do produto, porque nós sabemos que determinadas toolboxes precisam, né, de, além do MATLAB, né, como core principal, precisam de alguns requisitos, ou seja, de outras toolboxes. E aqui o Grade ele já até facilita para a gente, para nós checarmos a Symbolic Math, se nós checarmos aqui na tabelinha, olha só. Então, aqui essa coluna aqui do meio diz respeito aos produtos requeridos, então se nós checarmos aqui a Symbolic, só precisa do MATLAB, então não precisa adicionar toolbox nenhuma adicional aqui, certo? Ok. Aqui eu coloco uma descrição do curso, tá? Bom, vou colocar aqui, por exemplo, curso de matemática. Bem simples aqui, só para vocês verem, tá? Curso de matemática. É legal que eu consigo formatar aqui o meu texto, né? Colocar tópicos, números, figuras, escrever equações no LaTeX, colocar links, tá? Eu consigo formatar isso. Bem simples aqui, curso de matemática, vou corrigir aqui, tá? Para a gente ganhar tempo. Feito isso, salvei o meu curso. Então, eu estou agora com um curso de matemática, com duração de um mês, né? De agosto até setembro. Os produtos utilizados serão apenas a Symbolic e a descrição, curso de matemática. Certo? O que nós precisamos adicionar dentro de um curso? As tarefas. As tarefas que, por sinal, né, por seguinte, vão ter os problemas que iremos repassar aos alunos. Então, aqui, primeira coisa, adicionar tarefa. Vamos colocar um título. Tá? Vou pegar aqui como exemplo o sistema massa-mola amortecedor. E aí nós faremos, até abrir aqui no meu outro monitor, para fazer igualzinho aqui. Então, aqui, dentro da matemática, essa tarefa aqui vai ser sobre equações diferenciais. Ok? Mesma coisa, o quanto tempo eu quero que seja visível essa tarefa para o aluno. Não necessariamente, lógico, eu coloquei o curso de matemática com duração de um mês. Eu não vou poder passar nessa tarefa de um mês, mas sim colocar períodos de menor tempo, né, de menor duração. Então, por exemplo, eu vou colocar 15 dias apenas. Tá? Então, essa tarefa vai estar disponível para o aluno fazer apenas 15 dias. Então, ele tem 15 dias para fazer e submeter a resposta ao professor. Então, do dia 23/8, vou contar 15 dias aqui, 30 até o dia 7. Tá? 7/9, à meia-noite, né, eu consigo, nota aqui que eu consigo colocar aqui os horários, né? À meia-noite acaba aí o tempo do aluno submeter essa tarefa de equações diferenciais. Tá? Outro item aqui que eu acho bem interessante é que toda vez que o aluno faz a sua tarefa, ele tem que submeter essa tarefa ao professor. Tá? Eu posso deixar esse número de envios limitados ou ilimitados. Tá? No caso aqui, eu vou limitar. Okay? Porque toda vez que o aluno envia, o MATLAB vai apontar, está errado, está errado, está errado, está errado, tá errado, até ele acertar. Né? Porém, eu vou limitar aqui, né? O aluno vai ter, vou colocar uma chance só para o aluno de fazer, tá? Ele vai submeter e vai ser certo ou errado. Okay? Então, uma vez só que o aluno pode enviar o problema ao professor. Okay? Não importa se está certo ou errado, se ele acertou, ok. Se errou, vai ter que ficar para a próxima tarefa ele acertar, certo? Então, uma vez só. E aí ele pede também, seguindo aqui aqueles parâmetros de formatação, né, com linhas, tópicos, figuras,
aqui também precisa colocar a descrição do curso. Tá? Aliás, do curso não, da tarefa, né? Então, bem simples aqui, vou colocar assim, trabalhar com equações diferenciais. Se quiser formatar aqui, colocar em negrito, em itálico, eu consigo. Tá? Eu tenho todos esses recursos aqui para trabalhar. Terminei a tarefa, salvei. Então, olha só a estrutura que ficou aqui, né? O curso Matemática, equações diferenciais, a tarefa, né? O tópico, o assunto dentro do curso, com a descrição, com a validade, né? Até quando o aluno pode fazer este exercício de equação diferencial e quantas vezes ele pode enviar ao professor, uma só. Tá? Agora sim, vamos adicionar o que nesse tópico? Os problemas. Tá? Então, adicionar o problema. Notem que eu posso começar um problema do zero, ou aqui eu tenho já 13 problemas, exemplos que o MATLAB Grader já fornece ao usuário. Tá? Tem outras formas também de eu conseguir mais bibliotecas com exercícios prontos. Tá? É só quem tem Grader entrar em contato com a gente que a gente consegue disponibilizar mais destes exercícios. Deixa eu até ver depois se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu ver se ele está aqui. Grader. Se ele não mudou de lugar, ele está... tá aqui, ó. Então, esses seriam as outras tarefas que a gente consegue disponibilizar, né? Cálculo 1, cálculo 2, processamento de sinais, dinâmica, circuitos, estatísticas, enfim, tem uma série aqui de exercícios, né, já prontos que a gente consegue disponibilizar. Notem aqui que só aqui no cálculo 1 já tenho 10 problemas, no Grader feito aqui também no 2 mais 10 no Digital Processing, mais 10 em dinâmica. Então, eu tenho uma série aqui de exercícios, tá? São mais complexos do que esse daqui que vocês estão vendo aqui nessa biblioteca. E aqui são os cursos que eu já criei, tá? Os meus collections, né? Matemática, trigonometria e um outro aqui de MATLAB. Se eu quiser importar para a minha tarefa dentro, né, de equações diferenciais qualquer um desses exercícios, eu consigo, ok? Porém, vou começar aqui um do zero. Vamos lá. Na verdade, que nós iremos verificar o comportamento de um sistema massa, mola, amortecedor. Vou colocar esse título. Descrição do problema. Aqui, pessoal, eu vou copiar o enunciado, tá? Que é muito grande, a gente poupa tempo aqui, ao invés de digitar. E eu vou ler aqui também junto com vocês, ok? Então, o que ele diz, né? Que o sistema massa-mola-amortecedor é amplamente utilizado na dinâmica e representa uma ampla variedade de sistemas mecânicos nos quais a energia pode ser armazenada e dissipada. Aí ele diz assim também, que considere o sistema de suspensão de um pneu de um carro, modelado como um sistema massa-mola-amortecedor ideal, que encontra uma saliência na estrada, causando um deslocamento em X. À medida que o sistema se recupera, a posição oscilará em torno de zero até que a energia seja dissipada, conforme gráfico abaixo, ok? Vamos colocar o gráfico aqui para nós entendermos esse enunciado aqui. Como eu insiro imagem dentro do Grader? Aqui, ó, botãozinho de imagem, vou escolher do meu computador o arquivo, este aqui, ó. Abrir. Olha só o que vai acontecer. Aqui também eu consigo formatar a minha imagem. Tá aqui. Tá? O gráfico de deslocamento e tempo, né, que ele me diz aqui. A posição oscilará em torno de zero, né, que é o que diz o gráfico, até que toda a energia seja dissipada. Ok? Que já é energia dissipada e o comportamento do sistema massa-mola amortecedor do automóvel.
né, assim que ele passa no buraco ou numa saliência. Né? Ele tem aquela oscilação e depois volta, acaba aqui a energia dissipada. Tá? Segundo item aqui que ele diz, tá? Que eu coloquei aqui no enunciado. A representação gráfica de um sistema, né? Colocamos o gráfico, mas vamos colocar aqui a representação do sistema também para ficar bem didático. Né? Então, vou copiar aqui e vou inserir uma outra figura. Imagens, escolher arquivo do meu computador e aqui está a representação do meu sistema. Tá? Então, eu tenho aqui, né, a massa, a mola, o amortecedor, a oscilação que ele faz, a massa faz, né, que seria esse comportamento aqui, até chegar aqui em zero, né, o sistema ficar estável. Tá? Lembra da saliência que ele fala aqui no enunciado, né? Então, imagine que é uma pedra aqui no asfalto, né, o automóvel passa, faz aquele movimento na carroceria, o amortecedor atua, a mola atua, e eu tenho esse comportamento aqui, tá? Até a carroceria se estabilizar. Perfeito? Tem mais coisa ainda aqui para colocar, deixar bem explicativo para o aluno. Vou colocar aqui para vocês verem. Então, aqui eu estou colocando o que representa cada uma dessas constantes aqui em cima, né? Explico o que é a massa, explico a constante mola, explico a constante do amortecedor, coloco as equações de cada uma, coloco as equações do equilíbrio de forças e, finalmente, chego na resposta em forma de equação do sistema, que é esta daqui. Detalhe interessante, estas equações eu fiz tudo nesse ambiente aqui, ó, no LaTeX. Tá? Então, dentro do Blender tem a possibilidade de trabalhar com LaTeX e aí eu consigo formatar as minhas equações. Tá? Então, fica um documento bem formatado, bem apresentado. Tá? Legal, tenho todos o enunciado, tem a parte teórica, vou para as perguntas. Né? Eu vou ler cada uma delas mais para frente, ao mesmo tempo que eu faço aqui, eu já vou colocando os problemas, tá? As linhas de código, para a gente verificar uma aqui com a outra e se está tudo certo. Então vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado. Vamos continuar aqui no desenvolvimento, né, do documento. Então, eu quero um tipo de solução do aluno em forma de script, ou seja, eu quero que ele desenvolva um script para mim, com essas tarefas aqui que eu vou pedir para ele. E aí a gente chega num outro tópico, que é o código, dividido em dois. O primeiro é a solução de referência, a solução do professor. Tá? Vai ser a solução que o professor vai colocar aqui e vai ser a solução que será comparada com a solução do aluno. Tá? E aí o MATLAB vai dizer se está certo ou se está errado. Tá? Vamos ganhar tempo? Eu já estou com o exercício pronto, eu só vou copiar os códigos e aí a gente explica cada um deles. Ok? Tá aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Lembrando que ainda vou voltar para cá, tá? Explicar o enunciado. O assessment é um método como o MATLAB vai corrigir o meu documento, né? O documento que o aluno enviará, a tarefa. Pode ser correto, incorreto, ou pode ser por meio de porcentagens. O aluno acertou 20%, o aluno acertou 25%, o aluno acertou 50%. Pode ser tanto um quanto o outro. Eu vou trabalhar aqui em formas de porcentagens. Aqui é o caso, se eu ticar essa caixa, o MATLAB ele vai só dar o feedback no primeiro erro que o aluno tiver, depois não vai dar mais, tá? Ele vai cancelar, né, o exercício, tá? Mas eu quero que ele mostre todos os erros do aluno na tarefa. Tá? E vou adicionar aqui o primeiro método para teste. Pois bem, então vamos agora, vou tentar fazer aqui os três ao mesmo tempo, tá? Para a gente acompanhar. Item 1, eu falo o seguinte, em uma variável denominada EQN, represente a equação acima do sistema, massa, mola, amortecedor, que é essa equação aqui, de forma algébrica. Logo, eu vou utilizar
variáveis algébricas, variáveis simbólicas, que é através da função simples, que é essa função aqui do MATLAB. Então, essa é a primeira tarefa que eu pedi para o aluno colocar no script. Como ficaria? Aqui está a função sims, né, para o aluno trabalhar de forma algébrica a representação do sistema, tá? E depois ele vai, como eu disse, representar a equação do sistema, está lá no enunciado, essa equação aqui, e salvar na variável QN. Tá? Então, a número 1, a solução está aqui. Tá? Vamos fazer o teste? O teste ficaria o seguinte, né? Um exemplo. Vou perguntar como o MATLAB vai corrigir. Então, vou falar assim, ó, MATLAB, a função sims está presente, o aluno colocou, né, eu pedi lá no enunciado para ele trabalhar de forma simbólica, né, de forma mais exata. Ele colocou, é isso que o MATLAB vai verificar. Como? Através da solução do professor. Tá? Ele vai comparar uma com a outra. Como eu quero checar uma função, então eu vou selecionar esta opção aqui como tipo de teste, função. Tá? Então, a função sims está presente? É isso que o MATLAB vai verificar. Qual função? Simples. Está aqui. Ok? Qual o feedback que eu quero caso a resposta seja negativa, ou seja, caso a função sims não esteja presente? Erro. Vou colocar só isso, tá? Para aparecer assim, erro para o aluno. Perfeito? Ok, então, no enunciado ele pedia para colocar a função sims, já falei para o MATLAB verificar isso, e a outra coisa que eu peço no enunciado é a representação do sistema, né? E salvar na variável aqui eqn. Então, dá para a gente colocar mais aqui uma função de teste, certo? Que seria o seguinte, eu vou colocar desta forma. MATLAB, os valores da variável eqn, que foi a variável onde eu peço para o aluno colocar a resposta, que no caso seria a equação do sistema, estão corretos. Então, aqui é legal que ele vai verificar toda esta linha aqui, né? Qual o valor da variável QN? É a equação do sistema. Então, ele vai verificar essa equação se está certa. Ele vai verificar se eu salvei na equação de QN. É isso que ele vai fazer nesse teste número 2. Mudou o tipo de teste, por quê? Porque agora eu quero que ele verifique variáveis. Tá? Então, eu quero que ele trabalhe aqui com a solução referência, verificando variáveis, não mais funções. Qual variável que eu chamei lá em cima, que eu quero que ele verifique? eqn. Tá? Aquela que eu pedi para o aluno lá no enunciado. Em caso de erro, eu quero que apareça a mensagem erro para o aluno. Ok? Então, aqui já montamos, né, o exercício 1, como o MATLAB vai estar corrigindo. Ok? Vamos para o 2. 2. Considerando massa igual a 5 kg, constante da mola 5 N por metro e constante do amortecedor 5 Nm por segundo, substitua tais valores em eqn, para isso utilize a função subs do MATLAB, e atribui a uma variável denominada eqn1. Então aqui eu já tenho vamos dizer assim, dois itens para o MATLAB verificar. Tá? O primeiro deles, essa equação foi salva na variável eqn1, que está aqui. Logicamente, ele vai verificar toda esta linha aqui, que está na variável eqn1, qual o valor dela. Tá? E a segunda, ele vai verificar também a função subs, porque eu quero substituir estas condições iniciais na minha equação do sistema, que é essa aqui. Então, é esse recurso aqui que ele vai verificar agora, ok? Então, vamos montar aqui o teste para ele fazer isso, que é o teste 3. Vou colocar assim, ó, valores, tá? Variável, acento, eqn estão corretos?
Então, eu estou perguntando assim para o MATLAB, né? Como ele vai verificar aqui a resposta do aluno. MATLAB, os valores da variável EQ1 estão corretos? Ele vai verificar através do tipo de teste como variável, né? No caso EQ1, ele vai verificar todos os valores associados a ela, tá? Em caso de erro, aparece a mensagem de erro, tá? E é justamente o que eu falo aqui para o aluno fazer, né? Colocar a variável EQ1 e como valor dela, o aluno, né, montar a equação do sistema com essas condições aqui da massa, da mola do amortecedor. Logicamente, já é esta linha aqui já pronta, né? Lógico. E outra coisa também, utilizar a função subs, então ele vai verificar já tudo isso, todos esses valores aqui nesse teste, tá? Teste número 3. Próximo item, vamos lá. É o 3. Considerando posição inicial 0, velocidade inicial de 1 metro por segundo, atribua tais valores em uma variável chamada condes. Então, aqui eu já estabeleço duas condições para o MATLAB verificar. Se o aluno vai utilizar a variável condes, certo? E se ele vai atribuir esses valores aqui iniciais da posição e da velocidade. No meu caso aqui, é a linha número 8, tá? Variável condes, a resposta seria essa, né? E eu atribuindo a posição inicial e a velocidade inicial igual a 1 metro por segundo. Tá aqui, ó, feito no MATLAB. Essa é a resposta daquele item. Então, vamos colocar aqui como o MATLAB vai checar esse item. Mesma coisa, ele vai trabalhar, né? Eu quero que ele cheque aqui toda aquela variável, se está correta. Então, valores. Variável EQ. Aliás, EQ já foi, né? A variável condes agora. Condes de condições iniciais estão corretos? Então, MATLAB, os valores da variável condes estão corretos? O que ele vai verificar, né? Se está a variável, o nome correto, condes, e qual o valor dela, que é toda esta sintaxe aqui. Que, por sinal, é eu colocando a posição inicial e velocidade inicial no meu sistema, tá? Mesma coisa, né? Eu quero que ele verifique variável, que agora é condes, e se der erro, a variável ou o valor dela, que foi atribuído a ela, estiver errado, quero que apareça erro, a mensagem de erro para o aluno. Tá? Mais um teste feito. Vamos agora para o último item aqui, o penúltimo. 4. Aplicando as condições do item anterior, resolva a equação do sistema utilizando a função dissolve do MATLAB. Atribua o resultado a uma variável denominada SOLN. Então, olha só como ficaria essa resposta, né? Variável SOLN, função dissolve, que eu peço para o aluno colocar na solução. Para quê? Para ela resolver a minha equação do sistema, que é EQN1, que, por sinal, já está com as condições da massa da mola do amortecedor e também já foi implementada nesta equação, né, atribuída a esta equação as condições iniciais do meu sistema, tá, de posição de velocidade. Perfeito? Então, é essa linha aqui que eu quero que é a resposta do item 4 e que eu quero que o MATLAB verifique. Então, mais um tipo de teste, é o último agora. Então, novamente, vou verificar aqui a variável. Então, valores da variável SOLN estão corretos. Vou colocar aqui interrogação. Então, ele vai verificar se está a variável o nome correto, que eu pedi no enunciado, se foi e se o valor dela está correto, tá? Que é esse valor que eu quero nesta variável. Logicamente,
ele já vai verificar se a função dissolve já está, se ela foi utilizada ou não pelo aluno, né? Porque ele vai verificar toda esta linha aqui, bom? Trabalhando com variáveis, eu escolho o tipo de teste como variável, coloco o nome da variável que eu quero que seja verificada agora, que é a SOLN, e se ela estiver errada, apareça erro para o aluno. Ok? Joia. Olha só, lembra quando eu falei para vocês que eu estava trabalhando com pesos? Olha aqui, ó, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, tá? Então, ele vai, é como se desse pesos para cada um dos exercícios que o aluno fez, tá? Vamos testar aqui, aliás, antes de testarmos, o item 5 eu coloquei apenas, né, uma vez a equação resolvida, eu pedi para o aluno apenas analisar o comportamento gráfico do sistema, tá? No intervalo de 0 a 10 segundos. Não é uma tarefa, é só para ele fazer uma análise, são essas linhas aqui referente a esse enunciado. Então, ele vai plotar o gráfico, para deixar o gráfico com mais destaque, coloquei título e valores no eixo X e Y, tá? Fiz tudo isso, vamos verificar aqui e validar. Olha só, então agora o MATLAB, o que ele vai fazer? Ele vai validar essa solução através desses testes aqui embaixo, né? Ou seja, verificar se tá as funções presentes, se as variáveis, os valores das variáveis estão corretos. Então, vamos validar aqui. Antes de enviar, né, logicamente, ao aluno, olha só. Ele já até dá a resposta do exercício e todos os testes passaram. Então está ok, a solução que o professor colocou aqui está correta. Tá? Feito isso, já podemos montar agora o template do aluno, ou seja, o que o aluno vai receber por e-mail como tarefa. Vou copiar as mesmas linhas de código e olha só o que eu vou fazer aqui. Ó. Bom, o primeiro exercício aqui eu vou apagar, né, porque eu quero que o aluno faça para mim. Esse daqui fazia parte também do primeiro exercício. Mesma coisa para o segundo, né, foi quando eu pedi para ele colocar os valores da massa, da mola, do amortecedor. As condições também eu quero que ele coloque. E para resolver a equação eu quero que o aluno coloque também. Tá? Os gráficos, como é só para o aluno analisar, eu vou deixar essas linhas aqui, não vou apagar. Tá? Aqui, o que eu posso fazer? Eu posso travar as linhas com esse símbolo de cadeado para o aluno não alterar. Ok? Então, tudo que eu deixar aqui na minha tarefa, eu vou colocar um gráfico para o aluno não mexer. Tá? Então, o que está em cinza é o que eu já estou dando para o aluno, né, como informação, e o em branco, o espaço em branco, é onde eu quero que o aluno me responda. É esse o template do aluno. Ok? Então, vamos fazer um teste. Já validei, né? Posso salvar como um rascunho, como final. Esse daqui, vou salvar já como um rascunho por enquanto. Esse daqui é o que o aluno vai enxergar. Olha só que interessante, ó. Né? O enunciado que colocamos, o gráfico que ele faz referência à teoria, a representação, os significados, né, das constantes, as suas respectivas fórmulas e o enunciado, aliás, as 5 questões do exercício. E o script que eu montei para o aluno, o template do aluno, ok? Então, é através da solução de referência que eu montei, o MATLAB ele vai comparar as respostas que o aluno colocou aqui. Tá? Vou voltar aqui um pouquinho. Referência à solução. Agora, não acabou ainda, tá? Vamos fazer aqui os testes, né? Vamos fazer aqui os testes. Primeira coisa aqui que eu faço, aliás, os testes já fiz, né? Então vamos agora verificar na prática se está funcionando, só que agora do lado do aluno, tá? Então, cadê aqui o botão? Tá aqui, ó. Learning Preview. Opa, Learning Preview. O aluno vai receber esta formatação aqui no e-mail e aí ele vai fazer os exercícios.
Notem que o aluno consegue rodar o script, né? Coloquei lá uma vez, ele consegue também enviar uma vez só para o professor. Aqui eu vou conseguir fazer várias vezes, por quê? Porque eu estou montando ainda a tarefa, tá? Então ele não vai limitar aqui o número de envios, ok? Então vamos começar aqui o primeiro exercício, tá? Eu vou colocar aqui copiar as linhas para ficar mais rápido, tá? Então primeiro eu peço para ele salvar na variável eqn o comportamento do sistema de forma simbólica. Então, primeira coisa, declaro as minhas variáveis simbólicas, salvo na variável que a equação do meu sistema. No item 2, eu peço para ele considerar a massa, a mola e o amortecedor, né, os valores desses componentes aqui do meu sistema, e substituir esses valores na equação do sistema, que é em Qn. Então, vai ser esta linha aqui agora de código, eqn1, tá? Porque eu peço, né, para ele salvar uma nova variável eqn1, as novas condições. Adiciono no item 3, a posição inicial é a velocidade inicial, salvando na velocidade condes, aliás, na variável condes, está aqui, tá? E por último, com tudo isso já montado, eu peço para o aluno resolver a equação final e salvar na variável solN, que é essa da linha aqui. Tá? O aluno fez isso, ele pode já enviar ao professor, e aí o MATLAB, com base na solução de referência, né, ele vai fazer a comparação com a do professor, ele deu aqui o teste como passou. Tá? Então é isso, tá, pessoal? Que esta é a parte aqui como script, né, o desenvolvimento como script. E olha só o que eu fiz aqui. Eu alterei o item 3, né, que eu falo para salvar numa variável eqn1 as constantes da massa, os valores da massa, da mola e do amortecedor. Eu alterei aqui a minha variável. Vocês notaram que quando eu enviei ao professor, ele deu os valores aqui como erro, porque o aluno errou, né? Eu não coloquei aqui eqn1, olha como eu coloquei, só eqn, tá? Então, está testando, está funcionando, o MATLAB está comparando legal aqui as minhas condições. Surge a pergunta, por que se eu coloquei formas de pesos? Porque ele errou, né? Ele deu como errado todas aqui as equações, todos aqui os testes. Porque o eqn1 eu vou utilizar nos exercícios consequentes aqui, né? Os que vêm depois do 2, tá? No 3, 4 e 5. Por isso que ele apontou aqui os demais como errados também. Eu dependo do eqn1 para acertar os demais, ok? Então, está funcionando. Vamos voltar aqui na visão do instrutor. E aí, uma vez feito isso, o professor salva como arquivo final, este botãozinho aqui, e agora a solução já está pronta para ser enviada aos alunos via e-mail. Como eu faço isso? Através deste menu aqui, ó, Manage People. Aqui eu insiro todos os e-mails dos meus alunos e quando eu aperto o botão aqui Enroll, ele envia, dispara por e-mail este exercício. Tá? Legal, gente? Então, o primeiro exercício é esse, tá? Basicamente, né? A solução referência, que é a solução do professor, é a partir dela que o MATLAB vai fazer as comparações com a do aluno, seja a sintaxe das linhas, seja as variáveis, seja as funções. Bom, terminamos o exercício. Eu montei um exercício aqui de forma via script. Vamos montar agora um utilizando funções, tá? Então, vamos voltar aqui para curso de matemática. Eu vou colocar aqui um novo tópico dentro da matemática. Eu vou colocar agora
trigonometria, tá? Que eu vou trabalhar agora com ângulos. Bom, eu quero que o aluno faça essa tarefa, esteja disponível, né? Hoje é dia 23, deixa eu colocar aqui, a partir de hoje, e eu vou disponibilizar para o aluno apenas uma semana para ele terminar essa tarefa. Então, fiz aqui. Limitar por uma vez só cada envio e a descrição. Eu vou trabalhar aqui com trigonometria. Salvou, tá? Olha que interessante. Dentro do grande tópico aqui, matemática, do curso, eu já tenho 2 tópicos. Equações diferenciais, com exercícios do sistema massa-mole amortecedor, e agora trigonometria. Posso adicionar mais tópicos? Posso. Posso adicionar mais problemas dentro dos tópicos? Posso. Então, se em equações diferenciais eu quisesse adicionar outros exercícios, né, além de massa-mole amortecedor, eu também tenho essa possibilidade. Tá? Trigonometria, vamos adicionar uma tarefa aqui para o aluno. Vou começar do zero. Aliás, pessoal, não vamos começar do zero. Tá? Acho que é melhor ver como desenvolve aqui em termos de funções essa tarefa. Então, adicionando do zero. Deixa eu pegar aqui a minha tarefa. Já pronta, né? Só para a gente ganhar tempo. Copiar e colar. E não perdemos tempo aqui. Título. Cálculo de ângulos correspondentes à razão trigonométrica. Então, qual é o exercício que eu vou dar para o aluno agora aqui? Uma vez dados os lados de um triângulo, tá? Eu quero que ele calcule os seus ângulos. Tá? Então, eu vou copiar aqui o enunciado. Né? Então, dados os lados de um triângulo, calcule seus ângulos agudos. Aqui embaixo, mesma coisa, vou inserir aqui uma imagem para ficar mais autoexplicativo para os alunos. Aqui, consigo, né? Se eu quiser arrastar mais para o centro aqui da tela, a imagem eu consigo, né? Ficar ao meu critério, como eu quero formatá-la aqui. E vamos agora, deixa eu copiar aqui do exercício já pronto, fica mais fácil. Quais são as minhas observações? Tá aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Dados os lados de um triângulo, retângulo, calcule seus ângulos opostos. Né? Então eu quero saber, eu vou ter essas duas medidas, o B e o A, e eu quero que ele calcule, já que eu já sei que é 90 graus, quais são os lados, quais são os triângulos desses lados. Tá? Primeira coisa, eu coloquei aqui para o aluno, lembrando que eu lembro o aluno que a fórmula da tangente é cateto oposto e cateto adjacente. Tá? Coloquei aqui em forma de LaTeX, né, para ficar uma formatação bem agradável aqui ao documento, né? Ficar mais organizado. Para fins de programação, eu quero que o aluno considere as nomenclaturas da figura, né? Não consegui alterar aqui, como Azão igual a 1, tá? O Bzão aqui igual a 2, o A minúsculo igual a 1 e o B igual a 2, o B minúsculo. Depois vocês vão entender porque eu estou colocando esta nomenclatura, tá? Para ajudar aqui na linha de programação, ok? 3. Utilize a função ATAND do MATLAB para obter os ângulos, uma vez que são dados os lados do triângulo. Aqui eu já aponto para o aluno qual função que ele vai utilizar no exercício, ATAND. Tá? Essa função, ela vai, uma vez dados os lados, através da fórmula da tangente, né, a relação da tangente, ela vai calcular os ângulos. Ok? Depois eu falo assim para o aluno, ó, nesse exercício, utilize o MATLAB Function Angles igual a Right Three Sides. MATLAB Functions, para quem não sabe, é uma função que eu crio dentro do MATLAB, onde eu coloco variáveis de entrada e ele me gera saídas. Tá? Isso que é uma MATLAB Function. Quem acompanha aqui os webinars
as semanas de Fundamentals, a gente faz na prática, o que seria esse MATLAB Functions, então aqui eu vou passar, né, só dar a definição para vocês, tá bom? 5. A MATLAB Function do item 3 utiliza valores dos comprimentos dos lados como entrada e retorna os ângulos como saída. Aqui o item 5 só estou explicando para o aluno, né, como vai funcionar o exercício. Legal, pessoal. Lembra que nós trabalhamos no exercício massa mole amortecedor como um desenvolvimento de um script? Agora eu quero que o aluno desenvolva uma função, tá? Então eu mudei o tipo de problema. O MATLAB já dá até aqui o exemplo aqui para a gente. Mesma coisa, na parte de código, solução referência, que é a solução do professor, é a solução onde o MATLAB vai fazer a comparação para ver se está certo ou errado, e o Learner Template é a solução do aluno, né? O que eu quero que o aluno veja no exercício. Olha só, então eu vou copiar aqui para ir mais rápido. Tá aqui. Então eu vou explicar cada uma dessas linhas, tá? Toda vez que eu trabalho com uma function, eu tenho que iniciar a primeira linha com ela, né? A function, essa função aqui eu dei aqui em cima, ok? Então, só trazer ela aqui para o meu script. Na linha C, aqui eu coloquei, né, um comentário, e na linha 6 e 7 são os dois ângulos que eu quero que o MATLAB calcule para mim. Como ele vai calcular? Eu tenho a relação da tangente, né? Eu tenho os dois lados. Então, ele vai... Eu sei que a tangente também é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o ângulo 1, que aqui eu chamei como... Aqui na figura é o asão, né? Onde que é A que vocês considerem 1, por gentileza. Então, esse ângulo, qual seria a relação? Cateto oposto, o asão sobre o Bzinho, né? Aliás, o A minúsculo sobre o B minúsculo, tá? É a relação, né, da tangente. Se eu tenho esses dois lados, pela tangente consigo, relação da tangente, consigo achar esse ângulo, tá? Então aqui o 1 seria 1 sobre 2, lado 1 sobre lado 2. Vamos ver se está certo? Olha só, ângulo 1, lado 1 sobre lado 2, cateto oposto sobre cateto adjacente. E aí aparece aqui a função da tangente, porém, para ela, é igual numa calculadora, né? Lá, acho que na calculadora eu utilizo menos tangente, menos seno, então, com o ângulo, com os lados do triângulo, eu acho o ângulo. É essa função aqui, tá? Trabalhando, logicamente, com a tangente. Ângulo 2, mesma coisa, né? Aqui ele colocou lado 2 por lado 1. Vamos ver se é isso? Eu pedi para considerar o B como 2, então, cateto oposto, que é o B, sobre o adjacente, que é o A. Tá certo, né? 2 sobre 1. Aqui, ó, ângulo 2, 2 sobre 1. Tá? Onde que vocês leem aqui 2, na verdade é o B maiúsculo. Ok? Mesma coisa, coloco a função atante para fazer os cálculos referentes, para eu achar os meus ângulos, uma vez dados os lados. E por fim, eu quero que o MATLAB apresente para mim esses dois ângulos. Tá? E esses sides aqui, o MATLAB vai extrair daqui, né? Porque eu falo para o aluno, né, aqui no item 5, que eu vou inserir os lados, né, os sides, e ele vai me dar as respostas através destas duas linhas aqui. Tá? Então, onde que tem os sides aqui, ele vai extrair o valor numérico daqui. Então, se eu colocar os sides igual a 100 e 200, ele vai colocar aqui, 100 e 200. Tá? Perfeito? Aqui, nesse item aqui, eu quero dizer para o aluno, dar uma ajuda, como eu quero que ele chame essa função. Eu já coloquei no enunciado, mas é bom colocar aqui também, né, como uma dica para o aluno. Então, a função eu quero que ele utilize essa, que nem estava no enunciado, e aqui eu coloco o exemplo. O aluno, você vai chamar desse jeito a function do MATLAB. Vai colocar os dois lados do triângulo. Né? 100 e 200 é a variável size. Logicamente, os 100 e 200 irão aparecer aqui, tá? Para o MATLAB fazer os cálculos. Feito? Vou utilizar aqui o método de correto ou incorreto. Não vou colocar peso nas minhas respostas.
E agora nós iremos colocar os testes, né? Aqui no caso eu coloquei um teste só, porque é uma solução simples. Eu vou pedir para o MATLAB utilizar como MATLAB Code aqui o tipo de teste, porque eu quero que ele compare este código com o do aluno. Por quê? Na verdade, ele só vai inserir aqui duas linhas. Tá? Então, para simplificar aqui, posso verificar, por exemplo, montar uma solução para verificar se está a variável aqui, ângulo 1? Posso. Se está a função attend? Posso. Mas aqui, para simplificar, eu quero que o MATLAB só compare esta solução com a solução do aluno. Então, eu vou utilizar aqui o tipo de teste como MATLAB Code. Perfeito? Então, simplesmente eu vou colocar assim, solução do aluno corresponde à solução referência, né? Se ela está certa, MATLAB. Aqui que ele vai fazer a comparação. MATLAB Code, que é o tipo de teste, porque eu quero que ele compare aqui os dois códigos. Se tiver errado, eu quero que apareça a mensagem erro. Detalhe, em MATLAB Code nós temos que preencher aqui, né? Esse daqui é o que o MATLAB dá como exemplo, né, de como preencher. O que nós precisamos é isso daqui. Esse é o código para o MATLAB comparar uma função, né, a de referência com a do aluno, ok? Quando eu estou trabalhando com a function, né, com o tipo de problema do estilo function. Tá? Coloquei aqui para ele executar a solução do aluno, coloquei para ele executar a solução de referência e fazer a comparação. Simples, tá? Eu usei aqui, se eu for contar mesmo só os códigos, apenas 4 linhas aqui de códigos, só para fazer essa comparação, tá? Bem simples. Vamos validar para ver se está tudo ok? Está certo, tá? Ele comparou, né? Ele já fez aqui a comparação do aluno, né? Ele já executou aqui uma solução do aluno, comparou com a referência que está aqui e deu o resultado para mim, tá? Aí vocês podem perguntar, mas como ele já executou a solução do aluno se eu não coloquei nada aqui no template? Por causa dessas linhas, tá? Que eu já adiantei dentro do código, né? Eu dou um exemplo de como o aluno pode colocar, né, uma possibilidade para ele fazer a comparação. Perfeito? Vamos agora montar o template, né, do aluno, tá? Como o aluno verá essa tarefa. Olha só que legal aqui, ó. Vou montar desta forma aqui. Deixa eu copiar a referência, colocar a solução do aluno. Vou deixar já a parte function e os comentários. Aqui eu vou apagar. Eu quero que o aluno preencha isso para mim, né? E está bem fácil. Eu já dei a relação do tangente. Eu já expliquei, né, a nomenclatura, os lados. Então está bem fácil do aluno colocar aqui. E o resultado, eu quero também que fique aqui, né, essa sintaxe, o aluno só se preocupe com isso, ok? Utilizar corretamente a função attend do MATLAB. Aqui, né, o que vai para o aluno, né, como ele deve utilizar a function do MATLAB, como deve ser a entrada. E já está pronto, tá? Como ele vai ver, né? Learning Preview. O aluno vai ver desta forma aqui o segundo exercício. Enunciado, figura, o que eu estou pedindo e a tarefa. Tá? Então, olha só que legal aqui agora. Né? Então, a primeira é este valor aqui, né? Este resultado, ou seja, deixa eu já colocar a segunda solução para ele calcular já os dois lados. Né? Então, eu peço para ele, dados os lados, utilizar a função attend para, daqueles lados, achar os ângulos de um triângulo. Tá?
dois lados, dois triângulos. É isso que eu quero que ele coloque, essa sintaxe. Não tem como ele colocar outra, né, pessoal? Por quê? Eu já dei as variáveis, tá? Então, ele não vai mexer aqui. Já dei a função, a tangente, está lá no enunciado. Já dei a relação da tangente, né? Cateto oposto, cateto adjacente. Já dei as nomenclaturas. Tá? Então, não tem como ele colocar aqui diferente, né? Logicamente, ele vai enviar e o MATLAB fez já a comparação, tá? Com a solução de referência do professor. Tá? Então, pessoal, vocês viram que são tarefas de programação com o MATLAB. Aqui eu coloquei bem simples, né, para dar tempo de apresentar aqui para vocês. Um do sistema massa-mola amortecedor, uma outra aqui de trigonometria, né, para achar os ângulos. Tarefa simples, tá? O professor envia para os alunos, tem um tempo para eles responderem, e o MATLAB já gera feedback para o aluno e para o professor de forma automática, ok? Depois, ainda não acabou, aonde o professor consegue ver, não quero sair, ele está pedindo para eu sair daqui, já sei, porque eu não salvei aqui, deixa eu salvar, esqueci de salvar, né, logicamente como final, minha tarefa, agora sim o aluno consegue ver minha tarefa, e aqui, pessoal, se eu clicar aqui, nesta parte de Learning Solutions, né, a partir como eu salvo como exercício final, é aqui que o professor vai ter um feedback do aluno, de como ele foi. No caso, logicamente aqui meu gráfico está em branco, porque né, eu não enviei para ninguém, nenhum aluno fez, mas aqui eu tenho um gráfico do tamanho da solução por ordem de chegada e com esses índices aqui, ou seja, se o aluno acertou, se ele errou e qual dos alunos está liderando, qual está sendo mais assertivo. Então, se eu tiver 30 alunos, imagine que esses 30 pontinhos estarão inseridos nesse quadrante e eu consigo verificar como está sendo a minha turma de alunos, tá? Basicamente é isso aqui que vocês conseguirão ver, tá? É o mesmo gráfico com os pontos, né, distribuídos num gráfico que indica o tamanho da solução pela ordem de chegada. Quem errou, quem acertou e quem está liderando, tá? Também eu consigo ver dessa forma, né, os meus dashboards referente à minha turma, ok? Então eu consigo analisar de diversas formas o desempenho da minha turma. E aproveitando, aqui tem alguns números interessantes do Grader, dentro do site da Mefrox, utilizado por 3 mil instrutores, 350 mil estudantes já aderiram ao Grader e mais de 20 milhões de envio de tarefas do aluno para o professor quando eles submetem, né, para gerar o resultado, a nota final, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Chegamos aqui ao fim do mais um webinar. Aproveitar aqui que a gente tem ainda um tempinho, essa é a parte da integração do LMS e uma parte muito interessante que é documentação, né, do Grader, um vídeo de acesso explicando como acessar o Grader. Tem aqui um treinamento também de Teaching with MATLAB para professores, mais informações do Grader, suporte técnico e release notes. Tá? Então eu tenho aqui um ambiente bem completo, né, de quando eu quiser trabalhar. Notem que eu estou trabalhando apenas com o navegador web, eu não estou utilizando o MATLAB. Tá? Eu vou dar aqui um tempinho para as perguntas. Quem tiver aqui alguma pergunta, fique à vontade. Dá uns 5 minutinhos. Aproveitar para deixar vocês também aqui
com os nossos canais, né? Fique atento às nossas programações de webinars, de workshop. Sempre tem novidades para vocês. E o meu contato aqui final, né? Para quem tiver interesse, alguma dúvida, pode enviar um e-mail aqui para mim, tá bom? Tem uma pergunta aqui falando, né, do nosso usuário, perguntando onde que o Grader está disponível, quais as licenças. Como eu disse lá no início, na licença CWL eu tenho disponível, tá, o Grader, e também nas licenças acadêmicas, desde que elas estejam em dia com a manutenção, né, em dia com SMS, tá? Uma pergunta que sempre surge aqui, se eu posso, né, adicionar, se tem um limite aqui de adição de toolboxes dentro do MATLAB Grader. Não tem limite, tá? Eu posso adicionar quantas quiser, todo pacote de ferramentas disponível de toolbox eu consigo, né, que seja compatível com o Grader, eu consigo adicionar durante no desenvolvimento das minhas tarefas, tá? Não tem limite. Aqui no caso eu só adicionei hoje só a Symbolic Math, que era a única que eu iria trabalhar aqui hoje. Lembrando que além do MATLAB Grader, eu também tenho o MATLAB Online, né, que funciona em web browser. Né, eu tenho esse curso também presente na CWL. Tá, o MATLAB Online é o MATLAB que nós temos no desktop, porém atuando nos navegadores. E lá eu consigo fazer, né, todas as minhas desenvolvimento de programação, scripts, tarefas, e sincronizar via MATLAB Drive o trabalho que é feito lá, para depois, se eu quiser, posso acessar no MATLAB Desktop aquelas tarefas que eu fiz online, ou também no MATLAB Mobile, que é o MATLAB para dispositivos móveis. Então, eu tenho esses três tipos, né, de acesso ao MATLAB: Desktop, Mobile e Online. Lembrando que na hora de enviar para os alunos, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Na hora de envio dos alunos, eu acesso esse recurso de Manage People e coloco os estudantes que eu quero que façam as tarefas desenvolvidas no Grader. Então é só apertar aqui o botão, né? Colocou os e-mails aqui e é enviado aos alunos. Pessoal, acho que é isso, tá? Agradeço aqui a participação de todos vocês, né, presentes. Espero aí que tenham sanado aí as suas dúvidas, né? Muita gente perguntava dessa plataforma, como funciona, para que serve. Então, é um recurso muito interessante para os professores, né? Desenvolver as suas parte das disciplinas, né?
a parte teórica, colocar aqui para o aluno resolver dentro do MATLAB, né, até para fixar o conhecimento aí por parte do aluno. Tá, o webinar será gravado, ficará disponível aqui no nosso canal da OpenCAD no YouTube. E espero aí vocês nos próximos webinars. Tá? Fiquem atentos aos nossos próximos eventos. Então, uma boa tarde a todos.